R850, e você ainda acha isso normal, observe este pedaço de papel. A maioria vê uma despesa. Eu, como estudioso dos sistemas de controle, vejo um atestado de servidão moderna. É a prova documental de que você é um refém termodinâmico do sistema. A soberania individual começa no momento em que você desvincula sua sobrevivência básica da infraestrutura extrativista do Estado. Imagine abrir sua fatura mês após mês e encontrar o zero absoluto. Esta não é uma utopia. É a realidade empírica mantida pelas famílias Amish há mais de 4 séculos, através de uma engenharia de resfriamento passivo que a modernidade tentou apagar. Sem painéis fotovoltaicos, sem baterias de lítio com obsolescência programada. Apenas o domínio das leis fundamentais da física aplicadas à arquitetura vernácula. A soberania individual não se compra em parcelas de silício hiperfaturado ou turbinas ruidosas de obsolescência programada. O verdadeiro autodesenvolvimento exige o domínio pragmático do seu ecossistema imediato e não a submissão a novas coleiras tecnológicas vendidas como progresso. Eles operam sob a égide da física pura. O que vemos aqui é uma síntese empírica de termodinâmica passiva, um sistema geométrico e termodinâmico refinado por séculos de isolamento deliberado da matriz de consumo. Hoje, nesta cátedra do Ninguém Te Contou, procederemos com a dissecação desta anatomia arquitetônica secreta, resgatando a sabedoria vernácula do século XVII para desintegrar a sua conta de luz em pleno século XXI. O ponto de inflexão é este. Aplicaremos uma engenharia reversa rigorosa para transpor esse arcabouço tecnológico para a nossa bacia climática intertropical. Da umidade do Amazonas ao calor árido do sertão, a física é universal. Permaneçam atentos. Existe uma variável geodésica, uma técnica de resfriamento geotécnico literalmente enterrada sob o solo, que a ortodoxia acadêmica da arquitetura moderna prefere omitir da sua consciência para manter a sua dependência sistêmica. Senhores, iniciamos agora a nossa autópsia arquitetônica. A geometria não é apenas estética, é o alicerce da sua liberdade energética. Contemplem o que denomino como a geometria da independência. O pilar central desta autonomia é a gestão da orientação solar passiva. Na Pensilvânia, os Amish mitigam o rigor climático construindo a parede longitudinal voltada estritamente para o sul geográfico, capturando a radiação necessária. Contudo, o intelecto preguiçoso sucumbe à armadilha do conhecimento importado. Nós habitamos o hemisfério sul. Replicar o modelo setentrional é um erro crasso. A física aqui exige uma inversão paradoxal de perspectiva. Se você aspira à soberania energética em solo brasileiro, a regra de ouro é inegociável. A maior face da sua construção deve enfrentar o norte absoluto. É o primeiro passo para se desconectar do sistema parasitário. Observe o rigor da dinâmica heliotérmica. No inverno, o Sol em declinação norte aquece o lar. No verão, o ângulo zenital protege o interior. É a termodinâmica ancestral trabalhando para a sua autonomia financeira. Por que o norte? Compreendam a mecânica celeste. No inverno austral, a eclíptica solar sofre um deslocamento setentrional. Os fótons, em ângulo de incidência oblíquo, invadem o cerne da estrutura, fornecendo caloria passiva e gratuita. Inversamente, no verão, o Sol atinge o zênite. A fachada norte torna-se um escudo. A própria geometria da casa gera uma auto-oclusão de radiação. É física aplicada, não misticismo. É a casa protegendo a si mesma. A evidência empírica é irrefutável. Essa calibragem cardial isolada aniquila entre 30% a 40% do seu coeficiente de demanda energética. É o fim da escravidão das bandeiras tarifárias vermelhas que sufocam o brasileiro. A orientação é o alicerce, mas a morfologia é a defesa. Na face norte, os Amish implementam
o que chamo de parapeitos de captação profunda, verdadeiras trincheiras térmicas que subvertem a lógica da construção civil contemporânea. Espessuras cirúrgicas 30 a 40 centímetros. Não há espaço para estética vazia aqui. Esses blocos massivos atuam como receptores de radiação de onda curta, projetados para a gestão autônoma e soberana do clima interno. Em contrapartida, a fachada sul no território brasileiro representa o verdadeiro calcanhar de Aquiles térmico do edifício. Para garantir a soberania individual, ela deve ser projetada como um bunker de resistência passiva. A fachada sul no nosso hemisfério é o vácuo da irradiância direta. No inverno, ela torna-se um dreno entrópico por onde sua estabilidade interna se esvai. Janelas ali, um erro de amadores que perpetua sua dependência das concessionárias de energia, mantém a massa opaca e maciça para preservar a inércia térmica. Se a renovação do ar exigir aberturas que sejam frestas táticas elevadas, operando exclusivamente como válvulas de exaustão para o ar viciado e aquecido, a primeira lei da autonomia habitacional está selada. Domine a orientação geográfica ou aceite a servidão financeira imposta pelas bandeiras tarifárias. Agora que estabilizamos a casca, avançamos para a mecânica invisível. Vamos dissecar a dinâmica dos fluidos aplicada ao nosso cenário de inferno tropical. Sei o que você está pensando. Professor Henrique, a orientação solar não salva ninguém do calor equatorial brasileiro de 40 graus. No asfalto do Rio ou no sertão do Nordeste, o sol é um carrasco implacável para quem depende do sistema. Excelente observação. É aqui que os Amish demonstram seu domínio visceral da dinâmica dos fluidos. Enquanto o cidadão médio se ajoelha perante a conta de luz, o soberano entende que a física é o seu maior aliado contra a tirania das concessionárias. No verão úmido da Pensilvânia, onde a saturação hidrométrica é sufocante, eles operam em total autonomia. Sem compressores, sem ruído, eles transformaram a necessidade de sobrevivência em uma arquitetura de resistência térmica. Eles projetam uma macroestrutura interna para forçar o efeito chaminé. É, tecnicamente, uma máquina de indução convectiva passiva. Uma engrenagem de vento que não consome um único watt de energia, subvertendo a lógica da dependência tecnológica. A lei universal é clara. Densidade é igual a massa sobre volume. O ar frio é denso, gravitacionalmente superior. O ar quente é rarefeito, volátil e busca a ascensão termostática. Dominar esse gradiente é o segredo da autonomia climática. No nosso arquétipo brasileiro, você estrategicamente aloca dutos de admissão rente ao chão na fachada sul. A zona de sombra perpétua é a captura tática do ar denso e fresco. Quando a massa de ar interna, inevitavelmente, como ela absorve a carga térmica residual, ela inicia seu movimento vertical. É a termodinâmica submetendo-se à geometria do seu teto. No ápice da fachada norte, instalamos clerestórios operáveis exaustores passivos. O ar saturado de calor, buscando o equilíbrio, é ejetado violentamente para a atmosfera. Este vácuo superior não permanece inerte. Ele gera uma depressão barométrica, sugando o ar fresco do quadrante sul de forma perene e vigorosa. Um ciclo de soberania mecânica. Entendam, a casa agora respira. Ela transcende a alvenaria para tornar-se um organismo vivo, uma máquina térmica autossustentável que ignora o sistema elétrico. Este gradiente de pressão hidrostática é capaz de reduzir a temperatura interna entre 8 a 12 graus Fahrenheit, ou cerca de 4 a 6 graus Celsius, sem motores e sem compressores. É a física pura subjugando a entropia climática tropical. Você não precisa comprar seu conforto térmico de megacorporações que lucram com sua dependência. A atmosfera te entrega essa energia de graça. Se você possuir a sofisticação intelectual para canalizar lá
A soberania começa onde o consumo termina. O autodesenvolvimento real não é sobre frases motivacionais, é sobre substituir o consumo cego pelo intelecto aplicado. É entender a mecânica dos fluidos para não ser refém de uma fatura de luz no final do mês. Mas a termodinâmica é uma via de mão dupla. E a autonomia exige domínio total sobre os extremos da natureza. Minha tese estaria incompleta se eu ignorasse os nossos estados do sul. O frio cortante das serras gaúchas e catarinenses exige uma manipulação distinta da massa térmica para a manutenção da homeostase domiciliar. A arquitetura moderna os convenceu a viver em caixas de papelão. Paredes finas, isolamento inútil, é uma obsolescência programada habitacional, desenhada para que você seja um escravo eterno do termostato e da bandeira tarifária vermelha. Os homens dominam o que a engenharia civil contemporânea negligenciou, a lei da inércia térmica. Eles não constroem com efemeridade, utilizam pedra maciça ou taipa de pilão. Materiais de altíssima densidade molecular que desafiam a volatilidade climática. Uma parede de 45 centímetros atua como uma bateria de lítio colossal. Mas esqueçam os elétrons. Aqui falamos de joules. Ela absorve o bombardeio solar diurno, retendo o calor em seu núcleo denso, sem transmiti-lo imediatamente para o interior. À noite, quando o frio do sul penetra até os ossos, essa bateria térmica inicia sua descarga controlada. Ela irradia a energia acumulada para o interior, mantendo o núcleo da casa vitalmente aquecido enquanto o exterior congela. É a física servindo à sua soberania. E no rigor do inverno, eles rejeitam a ineficiência das lareiras abertas. Utilizam o Masonry Heater, fornos de massa colossal com mais de 2 toneladas. Uma única queima de madeira aquece a estrutura por 24 horas. Isso é autonomia real. Com apenas 2 horas de queima agressiva, operando em uma estequiometria perfeita sob temperaturas vulcânicas, a massa de pedra absorve o impacto térmico. Não há desperdício na exaustão. O labirinto interno de refratários captura cada joule antes que ele escape pela chaminé. O fogo se extingue, mas a física assume o comando. A pedra irradia um calor infravermelho de onda longa, homogêneo e reconfortante, por incríveis 18 a 24 horas. Falamos de uma eficiência sistêmica de 90%, uma bofetada técnica na obsolescência programada das nossas redes elétricas, mas eu lhes prometi o ápice da engenharia oculta. O segredo telúrico que reside sob o solo brasileiro e que os Amish dominam há séculos. Preparem-se para o segredo subterrâneo da soberania individual. Abaixo da linha de influência superficial, a Terra mantém uma temperatura constante durante o ano inteiro. É uma anomalia térmica perfeita. Um dissipador de calor no verão e um radiador no inverno, ignorando completamente o caos climático da superfície. Eles enterram uma malha complexa de tubos de argila no subsolo profundo. O ar externo, seja 0 grau no sul ou 40 graus no nordeste, é succionado para esta artéria subterrânea, onde a troca de calor adiabática estabiliza a temperatura antes mesmo de entrar na residência. Observem o gradiente geotérmico em ação. O ar exterior é processado pela massa telúrica, elevando-se organicamente em até 10 graus Celsius antes de permear o recinto. Não é mecânica, é o sopro vital da crosta. A energia geotérmica em sua pureza absoluta. De um lado, a escravidão do medidor, o giro frenético que alimenta o lucro das concessionárias sob a tirania da bandeira vermelha. Do outro, a sobriedade dos tubos de cerâmica Amish, 0 compressores, 0 motores, 0 boletos. Autonomia termodinâmica plena. Questionem-se. Por que a estrutura curricular das nossas faculdades de arquitetura ou os órgãos de regulação ignoram essa engenharia ancestral? A omissão não é um erro de cálculo, é uma escolha epistemológica deliberada.
Se este arcabouço técnico fosse de domínio público, o sistema rentista da energia enfrentaria um colapso sistêmico imediato. Eles não vendem eletricidade, eles vendem a sua dependência infraestrutural. Em certas jurisdições ocidentais, códigos de edificação draconianos criminalizam a autossuficiência sob o pretexto da segurança, obrigando o cidadão à ventilação mecânica e ao consumo perpétuo. É o enclausuramento legal do indivíduo. Eles legislam a sua dependência. O sistema é meticulosamente desenhado para que a sua homeostase térmica custe o seu suor e o seu salário integral. Mas agora, a ignorância não é mais uma desculpa válida. O conhecimento termodinâmico ancestral foi desenterrado do solo da história para suas mãos, quer seja mitigando a fornalha térmica do semiárido nordestino ou equalizando o frio implacável das serras gaúchas. Vocês possuem agora as equações da liberdade individual. Como acadêmico, pergunto, qual dessas variáveis da engenharia vernácula causou o maior choque cognitivo em você? Exponha sua tese analítica nos comentários abaixo. Inscrevam-se na nossa Cátedra da Autonomia. A verdadeira libertação sistêmica está apenas começando. Até a próxima aula.